Ensino Fundamental 1 na Escola de Aplicação tem se dedicado a projetos que ampliam parcerias entre as unidades da universidade e a escola. Nosso objetivo de aperfeiçoar o manejo das práticas pedagógicas e contribuir com a formação dos futuros professores, pesquisadores. Nós temos como objetivo maior, fortalecer essa identidade como um espaço de construção de conhecimentos, atuando nos 3 pilares da universidade, que são o ensino, pesquisa e a extensão universitária. Mas à noite somos super-heróis. No projeto que temos construído no Ensino Fundamental 1, acreditamos fortemente na educação pública de qualidade para todos. Para além de um ensino por série, um ensino em ciclo, em que todos os professores compõem uma equipe responsável pelo ensino das crianças. Como é o nome dessa? Rio. Rio, muito bem. Grande parte das práticas que construímos é para ir ao enfrentamento de uma ideia muito corrente em educação, em que é possível fazer educação de crianças com 30 alunos para um professor. Fomos vendo na experiência que isso é impossível, que a educação de qualidade se faz com um trabalho coletivo articulado. O trabalho que fomos construindo prevê a participação de muitos agentes, de bolsistas, de licenciandos em formação, das professoras articuladas no coletivo, que faz com que a educação das crianças seja entusiasmante e mais possível de ser concretizada. Dentre as práticas, temos as atividades diferenciadas, em língua portuguesa e em matemática. A gente junta 60 crianças das 2 turmas e redistribui em níveis de aprendizagem. Os grupos iniciais de alfabetização estão entre o G1 e o G2. São grupos menores de criança que contam com o professor mais experiente da série. Os grupos G3 e G4 são grupos mais proficientes e, portanto, normalmente mais numerosos e que ficam com os professores em formação, bolsistas e licenciandos da área de pedagogia ou letras. Trabalha com a autoestima da criança, aquela criança dos grupos menores e que no dia a dia da sala de aula às vezes nem consegue terminar uma atividade, mas nesse grupo menor ela às vezes é a criança que tem mais conhecimento e ela consegue se enxergar de uma maneira melhor. A gente entende a aprendizagem escolar por questões objetivas, mas também por condições subjetivas. Os mais difíceis desse rebus é lampião e cipó. No círculo de leitura, a gente também vê o mesmo fenômeno que narramos na diferenciada. Então, nós reagrupamos 180 crianças do 1º ao 3º ano, de acordo com o nível de proficiência na leitura. Os círculos de leitura foram pensados no sentido de pensar uma alfabetização não só na escrita. Por muito tempo a gente percebeu que a escrita estava no fronte da alfabetização e que era preciso pensar em práticas e manejos de ensino de leitura. E torresmo? Via um lobo muito mau. Então, saíram caminhando. E a partir do 2º ciclo, nos clubes de leitura e escrita, que as crianças têm um momento de trabalho exclusivo com a leitura e um momento de trabalho exclusivo com a escrita, agrupando o 4º e 5º ano de acordo com a proficiência que a criança apresenta nas atividades. E ela, baixa a cabeça, que ruído de coisas se espatifando. Para não crescer ainda mais, do jeito que está, eu já não posso fazer nada. Aconteça o que acontecer. Olha aqui, ela tá andando aqui. Nossa, ela é fofinha. Ela tem 4 delas. Na escola de aplicação, nós temos também um trabalho forte de alfabetização científica, em que as professoras, desde o 1º ano, realizam estudos do meio, saídas de estudos, trabalhos no laboratório e que valorizam a linguagem científica, as descobertas científicas que as crianças vão fazendo ao longo desse tempo. Calda aqui, ó. Mas ele vai asfixiando o inseto. Agora eu vou fazer As assembleias escolares também foi uma prática criada pensando em espaços democráticos. De que forma a criança, em seu convívio na escola,
pode ter experiências democráticas desde o início da escolarização. Sempre todo mundo escolhe um lugar que... Semanalmente as crianças se reúnem para pensar em questões, discutir e deliberar sobre questões coletivas. Ficar para a próxima assembleia. A gente vai fazer a bolinha que pula-pula. Eu sabia, eu adivinhei. Também realizamos oficinas em parceria com bolsistas, estudantes, pais de alunos, outros funcionários da escola. São oferecidas atividades das mais diferentes linguagens. Então, as crianças são reagrupadas em grupos heterogêneos, de 1º ao 5º ano, de todas as idades, para desenvolver atividades de culinária, de leitura, de pintura, de dança, qualquer linguagem que possa ser oferecida, que haja pessoas disponíveis para trabalhar com as crianças na escola. Quem daqui se lembra a história que a gente lembra? Que grande ideia. Além disso, em relação à diversidade, temos o projeto Negritude e Sexualidade, que a cada ano tem se mostrado mais necessário e importante para o ensino das crianças. As crianças vivenciam momentos muito distintos, né? Momentos de valorização da cultura, momentos de discussão, de debate e momentos em que elas se voltam de fato para a aprendizagem da língua, da matemática, daquelas linguagens mais escolarizadas. Mas tudo isso compõe o currículo que a gente procura construir para as nossas crianças. Eu entrei no centro como estagiário, convidado pelo meu professor de estatística do curso de Ciências Sociais, o Álvaro Marque, em abril, 4 de abril de 1957. O Centro Regional de Pesquisas Educacionais foi criado em 1956, era um empreendimento do professor Anísio Teixeira e foi instalado aqui. Naquela época havia apenas o atual bloco B de sala de aulas. Nós tínhamos aqui um grupo de pessoas pouco experiente no campo do ensino e da pesquisa educacional, ocupando um imenso espaço físico, um espaço institucional muito significativo, porque era, afinal de contas, um projeto administrado pelo professor Fernando de Azevedo. Enfim, era um grupo recém-formado e um grupo de alunos ainda não formados na Faculdade de Filosofia, que tinham que arcar com o peso histórico e institucional de uma organização dirigida por Fernando de Azevedo num projeto ambicioso de Anísio Teixeira, do Ministério da Educação do país. Mas a produção do centro, embora não tenha aparecido de forma muito significativa naqueles primeiros anos de existência, veio a ter um grande significado na própria história
da sociologia da educação, da pesquisa em pedagogia, em ensino aqui no país. 62 ou 61, a direção do centro foi ocupada pelo professor Laerte Ramos de Carvalho, dirigindo o departamento da Faculdade de Filosofia e dirigindo o Centro Regional de Pesquisas Educacionais e atendendo ainda a uma clara indicação de que toda a universidade, com algumas exceções, viria a ocupar a antiga fazenda aqui, não é? A atual cidade universitária, Laerte conseguiu trazer o curso de pedagogia e o antigo departamento de pedagogia aqui, para as instalações do antigo centro regional. Então nós passamos a ter uma atividade educacional muito significativa, porque o centro, através da sua divisão de magistério, de aperfeiçoamento do magistério, ministrava cursos para especialistas em educação na América Latina, cursos de formação de pesquisadores educacionais, cursos para inspetores escolares do ensino primário, não é? E passamos a ter aqui também o curso de pedagogia da Universidade de São Paulo. Quando eu me tornei diretora da Faculdade de Educação, um dos problemas que me preocupou sempre foi o da escola de aplicação, né? Quer dizer, era constante a nossa relação, nós tínhamos essa experiência de trabalhar como professores lá e eu acreditava que era importante um remanejamento, uma reformulação e fui muito feliz, porque na época, logo que eu cheguei, a professora Isabel Galvão aceitou a diretoria e durante um período, né, e depois ela foi reeleita por um certo período, realmente nós introduzimos uma série de mudanças importantes na escola de aplicação. Sobre os projetos da escola de aplicação, acho que assim, meu primeiro desafio foi justamente que quando eu cheguei, era o momento de implantar um novo regimento. E esse novo regimento, de cuja elaboração eu não participei, implicava em várias mudanças. Por exemplo, a implantação do sistema de progressão continuada, a criação de um conselho de escola, enfim, dentre as que eu lembro, sim. Então, a primeira coisa foi criar essas instâncias, fazer um trabalho com os professores para ver como é que a gente implantava a progressão continuada num regime de ciclos, né? Então foi uma primeira coisa que me ocupou bastante na minha gestão. Aí, um outro eixo que direcionou bastante a minha atuação foi, assim, clarear um pouco o papel da escola de aplicação, porque no cotidiano eu percebia que a gente fazia muita coisa, mas a gente não tinha uma rotina na forma de fazer as coisas e não tinha muita clareza para que direção tinha que ir, porque é uma escola que, em primeiro lugar, tem que dar escolaridade para as 700 crianças e adolescentes que são alunos. Mas, em segundo lugar, é uma escola que tem uma missão de aplicação, no sentido de gerar pesquisas e etc. Uma terceira missão importante da escola de aplicação é na formação dos futuros professores, os alunos, então, da Faculdade de Educação, para quem a escola de aplicação é um terreno potencial, um campo potencial de estágio. Então, para mim, assim, o segundo eixo da minha gestão foi tentar clarear essas missões e criar rotinas. Então, por exemplo, em relação às pesquisas, existiam vários projetos de pesquisa que eram feitos lá, mas a gente não tinha visibilidade, não estavam organizados, sabe? Era tudo meio disperso. Então foi aí que eu... Projetos de professores da escola? Aí que tá. Eu não sabia nem de quem eram esses projetos. Então aí eu fiz um projetinho de iniciação científica para a Érica Benvenuti, que era aluna
nossa naquela ocasião, no curso de pedagogia, e o projeto da Érica foi justamente mapear as pesquisas que estavam sendo feitas, tentar analisar um pouco, fazer um balanço disso e apontar um pouco direções. E aí a gente constatou que boa parte das pesquisas não eram dos professores da Faculdade de Educação. Tinha pesquisa da medicina, da odontologia, da biociências e poucas pesquisas da Faculdade de Educação. Então a gente falou, bom, temos que tentar dinamizar um pouco mais a pesquisa, na pesquisa de educação, na Faculdade de Educação. Então aí teve uma tentativa de estabelecer laços com os colegas, divulgar um pouco esse balanço e etc. Aí o segundo eixo, então, do que diz respeito à formação dos professores, então a oferta de campo de estágio, também a gente fez o seguinte, a gente tentou criar um percurso, porque era assim também, os alunos chegavam, falavam com um, falavam com o outro, e a gente não sabia bem que tipo de estágio era feito. Existia, assim, alguns vínculos fortes entre algumas áreas temáticas, alguns professores da da escola de aplicação, com alguns professores da Faculdade de Educação. E aí a coisa fluía bem, mas era uma coisa muito informal. E aí me parecia que era importante a gente dar uma clareada mesmo nesse percurso. Então a gente fez um pouco fizemos uma discussão e tudo para tentar criar eu não sei se a palavra certa é um protocolo, mas um encaminhamento. E aí eu lembro que eu fiz algumas reuniões com os professores da Faculdade de Educação para divulgar isso. E aí assim, os alunos chegavam, a gente sabia melhor como receber, o que fazia, e tinha mais um registro do que era feito, etc. Então essa coisa de dar, para mim foi uma coisa que me ocupou bastante no sentido de dar visibilidade interna e externa. E organização. Organização, exatamente. Exatamente. Nessa linha, eu acho que eu dediquei muito da minha gestão, que não era na gestão direta, aquilo que não era na gestão direta com professores e alunos, era muito nessa parte, naquilo que era mais ligado à dimensão aplicação da escola de aplicação. Certo. E então ainda nessa linha, por exemplo, foi a questão também de criar mais laços, mais vínculos da escola de aplicação com as instâncias da Universidade de São Paulo, do campus. Então, até tem uma questão aqui que eu queria te perguntar, essa relação da escola de aplicação com a FEUSP e com a USP mesmo. Então, a relação com a Faculdade de Educação, ela era uma preocupação nossa mesmo, né, de como consolidar. Tá. E aí tinha uma coisa que era muito favorável, que era o apoio enorme que a gente tinha da professora Miriam Krasilchik, que era a diretora da época, que tinha como um ponto de honra da gestão dela, assim, dar todo o apoio para a escola de aplicação. Então a gente trabalhava muito junto, assim, ela tentava conseguir tudo o que ela podia do ponto de vista da infraestrutura, mesmo mobilizando justamente outras instâncias da universidade em termos de financiamento. Nesse sentido do financiamento, a gente tinha um vínculo também muito bom com o reitor da época, que era o professor Jacques Markovitch, que também, primeiro ele tinha um bom vínculo com a professora Miriam, e também ele dava uma importância muito grande à escola de aplicação. Então ele recebia, sabe, ele tentava agilizar alguns pedidos, porque é importante a gente saber que a escola de aplicação é um pouco um ET na USP, né? Uhum. Ela não tem assim, enfim, a USP é uma universidade com estudante, com uma rotina de atender unidades de ensino superior. Então, a escola de aplicação depende muito de vínculos que você cria com essas instâncias. E eu lembro que uma vez a gente fez um café da manhã, que foi a iniciativa da professora Miriam, que estava precisando de muita coisa, salas para serem reformadas, equipamento informático, etc. Então ela convidou os diretores de unidade, que são reputadas mais ricas da USP, para um café da manhã, e eles visitaram na escola. E aí mostramos o que precisa para visitar e para ver, passar o chapéu mesmo, né? Sim. E eu lembro que a gente conseguiu. Estamos precisando. A listinha. Exatamente. Então era assim, muito laborioso tudo isso, né? Uma outra parceria que eu acabei de lembrar também
é que eu tinha um apoio também que era muito querido, era o professor Zé Mário Azanha. Porque como ele tinha um vínculo muito histórico e forte com a escola de aplicação, houve alguns momentos, vários momentos que eu tinha alguma dificuldade. Eu lembro que em relação ao regimento novo que tinha sido feito e tudo, e aí eu vinha conversar com ele, e ele sempre com aquele, com o recuo histórico que ele tinha, né, e sempre tinha algum conselho muito sensato para dar, para ver que decisão tomar, como entender determinada situação. Então foi um apoio assim que não era cotidiano, né? Porque eu não ousava incomodá-lo cotidianamente. Conselheiro, né? Conselheiro, que foi muito legal assim, poder ter a escuta e os conselhos dele no tempo que eu tive lá, foi bem bacana. E a escola de aplicação, por um lado, ela se beneficia do vínculo, do apoio, mas por um lado eu acho que é complicado a falta de autonomia. Por exemplo, a gente não tem um orçamento próprio. Na minha gestão eu tive muita sorte de contar com o apoio da professora Miriam, mas eu nunca soube assim, bom, eu tenho quanto para gerir essa escola? Não existe esse número. Então, assim, até como diretor, a gente fica um pouco infantilizado, porque você não tem visibilidade, sob a tutela, fica sob a tutela. Direção da faculdade. Então, é uma relação bem complexa, sabe? Então, eu acho que, assim, essa alternância que a gente constata entre diretores oriundos da própria escola e diretores oriundos da faculdade, ela se explica, entre outras coisas, por essa natureza muito complexa da relação entre as duas instituições e essa falta de autonomia dessa escola, que é uma escola pública, atípica, dentro da universidade. Então é uma coisa assim, que por um lado é fonte de riqueza, mas é uma fonte de complexidade e que causa bastante desgaste para quem está ali no cotidiano. Então, assim, os professores da Faculdade de Educação, como eu e outros colegas que assumiram essa tarefa, eu acho que a gente traz como vantagem o fato da gente estar vinculado à faculdade, portanto, fazer melhor a ponte da escola de aplicação com a escola. Tá. Mas eu estou lembrando de um outro projeto que a gente fez que eu achei importante também, que foi a construção de regras de convivência na escola. Porque num dado momento do meu mandato, foi no começo, eu acho, tinha muita queixa que vinha principalmente dos professores, de que havia muita indisciplina, que tinha muito problema em sala de aula e etc. E aí a gente percebeu que para os alunos as regras não eram muito claras. Então a gente fez um trabalho de discussão das regras com os alunos. Então, primeiro um trabalho com os professores, e aí eu lembro que a gente dividiu os professores, e aí cada professor fazia um debate com a sua sala, e aí os alunos escreviam o que eles achavam que podia, né, o que pode, o que não pode na escola. E aí a gente fez com o resultado das crianças, das regras, a gente criou um pouco um livrete que condensava um pouco as coisas e pegando também o que a gente achava, discutiu o livrete e tentamos, que era o manual, acho que era o manual de regras de convivência, acho que é assim que a gente chamou. As crianças, os alunos me reivindicaram, eles tinham um uniforme antigo que já datava de vários tempos. E eles vinham assim, ai professor, esse uniforme é muito feio, a gente não gosta do uniforme. E o que era curioso é que a maioria não queria que não houvesse uniforme, que poderia ser uma reivindicação possível, né? A gente quer sem uniforme. Mas eles não eram contra o fato de ter uniforme, eles eram contra aquele uniforme. Então eu falei, bom, então vamos mudar o uniforme. Mas como que a gente pode fazer para mudar o uniforme num processo mais interessante? Aí a gente inventou um concurso em parceria com a FAO. E aí eu acho que, enfim, com a FAO e a equipe de comunicação do áudio da Faculdade de Educação. Então, a Tânia participou diretamente, Lili também participou, de montar uma equipe, porque a gente fez um concurso
Então, como que foi? A gente fez uma parceria com a FAO, e na FAO o nosso interlocutor, que foi nosso parceiro, foi o professor Silvio Dvorek. E aí a gente fez um ateliê para as crianças da escola fazerem pinturas. E esse ateliê foi animado pelo Silvio e alunos da FAO. E a ideia era já, bom, quem quer participar do novo logo para o uniforme da escola de aplicação? Então, houve esse ateliê onde as crianças, monitoradas pelo professor da FAO e seus estudantes, fizeram o que queriam, como pinturas, etc. Essas pinturas das crianças da escola de aplicação foram expostas na FAO e criamos um edital de um concurso para estudantes da FAO, onde o objetivo era criar um logo com várias aplicações para o novo uniforme da escola de aplicação. E esse logo tinha que ser inspirado nos desenhos das crianças. Que legal. Exatamente. E aí fizemos o concurso, foram vários projetos da parte dos alunos da FAO, foi assim, houve uma adesão legal. E aí a gente foi, não lembro que ano foi, se foi 99 ou 2000, a gente fez um júri, justamente, onde tinha o professor da FAO, eu, o pessoal do áudio, da equipe de comunicação da faculdade, e a gente escolheu 3 propostas de alunos da FAO. Aí eles fizeram pôster, algumas aplicações, e no dia da volta às aulas desse ano, estava tudo fixado na escola, então os alunos chegaram, tinham 3 propostas para o logo e eles fizeram uma votação. Aí eles que votaram. Eles que votaram, aí o mais votado é que ficou como chama, o uniforme. Uma demanda vinda das crianças, porque não estava na nossa pauta, foi realmente uma pauta que as crianças trouxeram, juntou essa preocupação de otimizar, de potencializar o recurso que a gente tem estando no campus, portanto fazer parcerias com outros institutos e com outros alunos, né? E assim, as crianças que tomaram, os alunos da escola que escolheram. Não, isso foi um episódio que me surpreendeu muito quando eu estava na direção, que os alunos começaram a vir pedir que eles queriam cantar o hino. E eu não entendia bem esse pedido, porque para mim cantar o hino e hastear a bandeira era coisa da ditadura militar. Então, assim, né, uma coisa que na época as escolas públicas, né, hasteavam a bandeira e tal. E então, no começo eu reagi com muita rejeição, mas os pedidos vinham, não, é legal cantar o hino. E aí eu conversei com a professora Miriam, o pedido chegou na professora Miriam, e aí, não, por que não? Mas por que não? Mas e se que sentido que a gente pode dar para isso, né? Hastear a bandeira quando? Que data? Aí a gente pensou em fazer uma cerimônia no Dia da Consciência Negra. Olha. E chamar um pessoal, uma roda de capoeira, para fazer junto com o hasteamento da bandeira. E foi muito emocionante, porque aí os alunos estavam assim, muito felizes de cantar o hino, e aí teve a roda de capoeira, todo mundo sabia o hino, eu não sei o hino até o final, no final eu enrolo a língua, e aí fez a capoeira, jogamos capoeira e foi aquela coisa, mas me surpreendeu muito, foi assim uma experiência interessante, porque como se atende às demandas dos alunos, né? Então esse contato com os jovens, eu não sei se é porque para eles a coisa do hino é mais ligada ao futebol, então eles davam um outro significado, então esse exercício de você ressignificar coisas, né, que na sua cabeça, nas suas representações, no caso a minha, tinha um outro significado e que de repente você escuta, discute, reflete, compartilha com outros e como criar um outro evento que possa atender a demanda e ressignificar alguma coisa. Naquela época já aquele clima de 68, aquela radicalização, né, tinha chegado ao auge, né? E com o passar dos anos foi um período de endurecimento, né?
E embora a gente tenha vivido isso, né, em termos assim de desaparecimento, né, das perspectivas do movimento estudantil, etc., né, havia ainda uma possibilidade, né, de que, passando esses anos de chumbo, né, ainda alguma coisa daquele antigo projeto, né, ou o projeto de dedicar à educação, né, pudesse vigorar, né, pudesse sobreviver. Então, naqueles anos, eu não tinha outra coisa a fazer na faculdade a não ser boa aluna, né, aí me dedicar a estudar, né, e foi por conta disso que eu fui eleita representante dos alunos, né, na congregação que acabou fundando a Faculdade de Educação da USP, né? Mas as duas coisas estão ligadas, né, na minha vida, né? A Faculdade de Educação eu já tinha, mesmo dentro do Departamento de Educação, né, tinha tido uma tradição importante de luta pela escola pública, né, durante a fase da Lei de Diretrizes e Bases, né, e realmente, né, os anos da ditadura, né, foram, de um lado, anos extremamente sombrios, né, para nós todos que vivemos, né, mas, de outro lado, anos onde efetivamente se começou a se implementar uma democratização, de fato, né, da escola, né, e uma grande parte dos professores e dos intelectuais, né, que estavam aqui na Faculdade de Educação foram protagonistas, né, tiveram um papel efetivo. Quando eu cheguei na congregação, eles tinham passado uma coisa meio traumática, né, que tinha sido as comissões paritárias, né? E aí, nessas comissões paritárias, foi no auge de 68, né? Teve de tudo, né? Violência de parte a parte. Então, vocês imaginam os professores que tinham quase um estatuto meio principesco, né? Ser confrontado com estudantes que chegavam a xingar, né? Alguns cuspiam, né? Teve coisas assim, e que deixou os professores, quando eu cheguei, quer dizer, eu não estava aqui nessa época, né? Eu estava nas ciências sociais, lá na filosofia, né? E quando eu cheguei, existia um ressentimento, um medo do aluno, um medo de dar qualquer liberdade para os alunos, o medo do que se podia fazer ou falar, né? A faculdade era extremamente vigiada, né? Você tinha gente do DOI-CODE, gente da polícia que estava vigiando, então... Né, que ano era isso? Nos anos de 70 e tal, né? Eu trabalhei vários anos na escola na antiga escola de demonstração. No início nós éramos apenas 4 e sempre nós estávamos juntos, né? Adla, Silvia, o Celso, eu. À medida que os anos passavam, as classes aumentavam. Sempre foi muito prazeroso o trabalho. Foi um aprendizado que serviu para a minha vida inteira, até hoje. Por outro lado, os alunos. Era uma satisfação imensa
senti que eles estavam descobrindo a leitura, descobrindo a escrita, tal. Havia algumas experiências muito bonitas de colocar música e pedir para as crianças desenharem. A hora do lanche era uma hora muito gostosa. Havia Carminha e outros funcionários do CRPE que traziam lanche. O dia que vinha a melancia, as crianças batiam palmas, porque elas gostavam muito da melancia. E a hora do ônibus, havia 2 ônibus. Um ônibus que ia para a Previdência e um outro ônibus que ia para Pinheiros. E sempre uma professora tinha que acompanhar o motorista, né, para ver quem esperava as crianças, onde que elas deveriam descer, etc. E nós nos revezávamos, né, indo junto, e aprendemos a conhecer os pais de alunos. Tal. Eu estudava à noite, então eu saía daqui e ia direto para o trabalho na geografia, onde não existia esse prédio da Geografia e História, funcionava naquele antigo prédio da reitoria, que fica atrás dos bancos atualmente, né? E eu ia a pé daqui até lá, ouvindo o coachar dos sapos, né? Porque era tudo mato. Eu aprendi também que em si alfabetizar era muito maior do que apenas escrever as letras, desenhar as letras. É um conjunto de atividades, de arte, de fala, as construções que eles faziam com barro. Isso tudo foi muito rico para mim. A Escola de Aplicação ela está ligada à origem do CRPE, que é o Centro Regional de Pesquisas Educacionais, e neste centro havia um departamento destinado a tratar das metodologias de ensino. Este departamento, conhecido como DAN, pensou na criação de algumas classes experimentais que buscassem um pouco no esquema de laboratório tratar de algumas questões educacionais e, como principal objetivo, pensar a área educacional num aspecto mais científico possível, aliando as pesquisas das áreas de ciências sociais com as questões educacionais, dando à área da educação o status com objeto para a pesquisa científica. É a partir daí que surge a escola de demonstração. Na década de 70, a escola de aplicação se torna uma escola da Faculdade de Educação. Portanto, é a partir dos anos 70 que se iniciam as relações aí entre escola de aplicação e faculdade de educação. Ligada à faculdade de educação, a partir dos anos 70, as relações entre faculdade de educação e escola de aplicação se assentariam aí em algumas bases. Uma delas seria a continuidade daquilo que havia sido pensado pelo próprio CRPE. Além disso, a escola adquire uma importância como coformadora de futuros profissionais da área da educação, oferecendo aos alunos da Faculdade de Educação e também a alunos de outras instituições possibilidades de estágio, de convivência e de reflexão contínua sobre a prática pedagógica, pensando a prática pedagógica tanto como a prática em sala de aula, como as práticas de gestão, de administração de uma escola pública.